Olá pessoal, eu sou a Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E como gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos falar dos 4 anos que se lembra ontem do golpe dado contra Dilma Rousseff e o que aconteceu com o país de 4 anos para cá, tá? Lembrando que o golpe ele começa a ser dado a partir de 2013, naquelas jornadas dos jovens na redução do preço do ônibus, que começou a participação dos Black Blocs, né, que eram chamados de vândalos, e depois o movimento foi direcionado de São Paulo para o Brasil, né, através da mídia, a mídia golpista, né, tentando atacar o governo de Dilma Rousseff e que finalmente pegou com a burguesia indo para as ruas. Esse livro, A Radiografia do Golpe, do professor Gessé Souza, conta bastante sobre isso. Tá? A partir daí, de 2014, com a eleição ganha, o PSDB de Aécio Neves não aceitou os resultados e, junto com o Eduardo Cunha, começou a soltar pautas bombas. O país que ia bem, muito bem até, diga-se de passagem, né, com a taxa de 5% de desemprego, né, com o salário mínimo mais alto da história, $350. Né? A Dilma não consegue governar em 2016, dia 31 de agosto. Ela é apeada da presidência da República, apeada, né, por um golpe parlamentar, com o Supremo Tribunal e tudo. Tá? Então, o que aconteceu desses 4 anos de lá para cá? Né? Veio a PEC dos gastos, né? A PEC 55 congela os gastos públicos, né? que só pode ser repassado para os gastos públicos a inflação do ano anterior. Tá? Com isso, o Estado fica engessado nos investimentos públicos e não pode criar obras, não pode ampliar o espaço da educação, o espaço da saúde, porque o teto está congelado, os gastos estão congelados. Só o aumento da inflação, que só serve para repassar o que já existe e não pode ser criado nada mais além do que já existe. Só foi mantido sem congelamento os gastos públicos por juros da dívida, tá? Que pode ter um repasse muito maior através da política de austeridade fiscal. Tá? Veio a reforma trabalhista, né, que tirou quase todos os direitos da classe trabalhadora. Veio a reforma sindical, que acabou com os sindicatos, né, que é uma proposta do neoliberalismo, destruir a organização sindical para que não haja uma mobilização na busca de melhores salários, melhores condições de emprego. Então, ataca-se os sindicatos. Isso é um ditame de Milton Friedman, da Escola de Chicago, né? Já imposto nos Estados Unidos no final dos anos 70, começo dos anos 80, e que agora veio para o Brasil, o ataque aos sindicatos e também a reforma da Previdência, que praticamente inviabilizou a possibilidade de aposentadoria por tempo de serviço, devido à idade e ao alto limite de contribuição, que é de 40 anos. O que veio também, né, o fim do Ministério do Trabalho. O fim do Ministério do Trabalho aumentou o índice de trabalho análogo à escravidão, principalmente no norte do país, né, e partes do Nordeste, especialmente no Maranhão. Trabalho análogo à escravidão, inclusive encontrado nas periferias, né, das grandes cidades e no centro de São Paulo, nas lojas de confecção de tecido, principalmente mão de obra peruana. Fim dos programas de proteção à mulher, proteção aos indígenas, né, a LGBTs, a autoafirmação da negritude. Todos esses programas foram derrubados, foram cessados desse governo, e já no governo de Michel Temer também. Né? Vale lembrar que Michel Temer montou o primeiro gabinete só de brancos e homens, né? Nenhuma mulher, nenhum negro, como era o governo de Dilma Rousseff. Tá? O aumento do dólar, né? O dólar que era no governo de Dilma Rousseff 2,30, né? Passou a 5,50 hoje. Né? O aumento do gás, que era 40 e passa hoje a R$ 80, e o aumento dos combustíveis. A gasolina era por volta de R$ 2, hoje está 4,50, R$ 5. Né? Então teve aumentos que diziam que a Dilma saindo ia cair, ia diminuir. Né? O dólar ia para R$ 1, né, com a saída da Dilma. E hoje nós vemos que não é isso que aconteceu. Tá?
O crescimento do trabalho precarizado. Né? Com a reforma trabalhista veio o trabalho precarizado. E aí, né, segundo informação do próprio CAGED de 2017, depois da reforma trabalhista, a 2019, houve 22 milhões de demissões e 22 milhões e 300 mil de contratações. Só que com salário inferior, em média, a R$ 160. E com isso deixou de se depositar na economia brasileira uma base de 3 bilhões de reais por mês, né, devido à perda salarial de R$ 160 de média salarial da classe trabalhadora devido às reformas trabalhistas e com isso enfraqueceu o mercado e veio a recessão. Tá? Fuga de capitais. Fuga de capitais por quê? Porque o capital estrangeiro não quer investir aqui, não tem mercado para comprar, né? Os juros estão baixos porque o Brasil está em recessão, os juros estão baixos justamente por isso, e o capital estrangeiro não tem o que investir aqui, porque não tem poder de compra ao salário brasileiro dos que estão trabalhando, né? Fora os trabalhadores que estão desempregados, que aumentou de 5% para 13% na época da Dilma para a época de hoje. Tá? A redução do ganho do salário mínimo. Né? O salário mínimo é o menor salário mínimo desde 2016. Né? O salário mínimo que tinha uma política de aumento, que era a inflação mais o crescimento do PIB, foi retirado logo depois do primeiro ano do governo Temer, a indexação ao aumento do PIB, e por isso o salário mínimo passou a ser só corrigido pela inflação, perdeu o poder de recuperação financeira, que já tinha recuperado 60% do governo Lula e Dilma, né, que passou de $100 do governo Fernando Henrique para $350 do governo Lula e Dilma, e hoje voltou a $200, e o salário mínimo é o menor dos últimos 4 anos. Tá? Inclusive, o ano que vem, o salário mínimo vai ser menor do que era previsto em abril, vai ser menor, foi retirado o salário mínimo, se eu não me engano, ele vai para ser de R$ 1.074. Tá? O aumento da perseguição racista, homofóbica, né, sexista, né, perseguição indígena. Por quê? Porque os órgãos que fiscalizavam e que mantinham políticas públicas foram cessados nesse governo e já havia sido cessado no governo anterior. Tá? O fim dos Mais Médicos, um programa criado no governo Dilma Rousseff, né, os Mais Médicos tiraram milhares de médicos cubanos e deixaram milhões de brasileiros que nunca tinham tido médicos e passaram a nunca de novo ter médicos, porque o programa Mais Médicos atingia as periferias do país, onde os médicos brasileiros não querem ir. Tá? Então, os Mais Médicos foi uma grande perda, né, para principalmente a população mais pobre, que não tem acesso a médico, e os Mais Médicos, elas tinham acesso e agora ficaram sem acesso novamente. Tá? O marco do pré-sal. O pré-sal, né, foi criado depois da descoberta, o marco do pré-sal, que parte do dinheiro arrecadado na extração do pré-sal seria investido na educação pública. E agora, né, depois de 4 anos de golpe, o pré-sal está sendo todo vendido ao capital estrangeiro e ficando parte com a burguesia nacional, que é a burguesia do atraso, a elite do atraso, que só pensa em ganhos a curto espaço de tempo, né? E desapropriar tudo que é patrimônio público nacional de toda a população em virtude do ganho propriamente só para ela, não para o povo em sua totalidade. Tá? Então, o marco do pré-sal foi desregulado, né, devido ao golpe ter sido dado da Dilma Rousseff. O aumento da dívida PIB. Né? O aumento da dívida PIB no governo Lula e Dilma, a dívida chegou a 30% do PIB, né? Produto Interno Bruto. Hoje, a dívida PIB chegou de novo a 60%, como o Lula tinha pegado no governo FHC. Né? Por quê? Porque o Brasil está se desindustrializando, né? Está sendo destruída a indústria nacional, que já tinha sido destruída pela Lava Jato, né? E está se desindustrializando devido à falta de competitividade e à falta de compra no mercado interno, devido ao alto desemprego e ao baixo poder de compra dos salários da classe trabalhadora.
Tá? Então, está sendo diminuindo o produto interno bruto. O Brasil, que já chegou a ser quase o quinto país mais poderoso financeiramente do mundo, já baixou para 12º e pode cair para 13º, tá? Devido ao PIB estar sendo destruído, porque a indústria nacional está sendo destruída e que está sobrando somente é o agronegócio, inclusive com ataque, né, à agricultura familiar que produz o alimento na mesa do brasileiro. 70% de tudo que nós comemos vem da agricultura familiar. E esse governo, assim como o governo de Michel Temer, está atacando sistematicamente a agricultura familiar, o que leva a, no futuro, poder chegar a faltar comida na mesa dos brasileiros, principalmente aqueles que têm menos poder aquisitivo. Tá? A diminuição do FIES e do ProUni, né? Já vem sistematicamente diminuindo, né, o FIES e o ProUni, né, deixando de colocar milhares de jovens filhos da classe trabalhadora nas universidades, e é um projeto que o governo, segundo Paulo Guedes, quer privatizar, inclusive as universidades públicas construídas do governo Lula e Dilma. O governo Lula e Dilma construiu mais universidades do que os anteriores 90 anos de governo na República Brasileira, né? Construiu 18 universidades federais, e esse governo quer privatizar e acabar com o ProUni e o FIES, e só chega, conforme o ex-ministro da Educação anterior a Abraham Weintraub, Vélez Rodrigues, só chega à universidade quem tem condições de pagar. Quem não tem, isso é o problema da pessoa. Isso é típico do Estado neoliberal, né? O Estado da meritocracia. Quem tem dinheiro chega, quem não tem, não chega. Tá? E tudo isso começou, né, quando a Dilma ameaçou o sistema bancário, né, quando reduziu as taxas de juros de cartões e cheque especial do Banco do Brasil e na nossa Caixa Econômica Federal. Tá? Mexeu com o sistema bancário. Né? Não quis aprovar as reformas que o sistema neoliberal queria, reformas trabalhistas e reformas previdenciárias, cortando na carne e só mantendo o teto dos gastos para pagar juros da dívida pública. Tá? E aí que surgiu, né, a criação da oposição dentro da Câmara, controlada pelo Eduardo Cunha, e as pautas boas que destruíram o governo de Dilma Rousseff e levaram a baixa popularidade, e essa baixa popularidade levou a burguesia a ir na rua com a farsa, né, a classe média fascista e a burguesia com o discurso de farsa de combate à corrupção. O mesmo discurso usado, né, com Jean Goulart, o mesmo discurso usado com Getúlio Vargas, e a gente percebe que isso não é verdade. Eles não estão preocupados com o combate à corrupção, porque eles não foram na rua com o governo mais corrupto da história, que foi o governo de Michel Temer, e esse governo também, a classe média e a classe burguesa não vai na rua. Um governo lotado de casos de corrupção, assim como o governo de Michel Temer, mas que eles não estão preocupados. Então, o discurso da corrupção foi um discurso da farsa, né? Foi um discurso para poder eliminar os direitos da classe trabalhadora, foi um discurso para poder eliminar a ascensão da classe trabalhadora à universidade, a ascensão da classe trabalhadora a bons shoppings, a ascensão da classe trabalhadora a aeroportos, porque a classe média tem rancor e tem ódio da classe trabalhadora e não quer essa ascensão, porque a classe trabalhadora iria criar uma competitividade dentro do mercado de trabalho, principalmente com a ascensão da classe trabalhadora dentro das universidades promovidas pelos governos do PT. Tá? Essa foi minha participação. Até a próxima. 4 anos de pura tragédia depois do golpe de 31 de agosto de 2016. Até a próxima.